Quando se assiste ao programa, há momentos em que nos pegamos mordendo os lábios de tanto rir e fazendo um esforço para não gargalhar. Foi o momento perfeito para uma série como Perdidos no Espaço. O que acontece quando as luzes da fama da ficção científica dos anos 60 se apagam, deixando apenas sussurros e meias-verdades sobre o que realmente aconteceu nos bastidores? Por décadas, fãs da inovadora série Perdidos no Espaço especularam sobre as tensões, relacionamentos e histórias não contadas de uma das aventuras espaciais mais icônicas da televisão. Quanto do que pensamos saber sobre a dinâmica real da família Robinson é preciso? Que segredos permaneceram guardados nas memórias de suas jovens estrelas? Fique comigo enquanto mergulhamos no que realmente aconteceu no set de Perdidos no Espaço e por que as recentes revelações de Marta Kristen ainda importam mais de 50 anos depois que a Júpiter 2 foi lançada pela primeira vez nas salas de estar da América. Em entrevistas recentes, por ocasião do seu 8º aniversário, Marta Kristen, eternamente conhecida por milhões como a espirituosa Judy Robinson, finalmente rompeu seu silêncio de décadas sobre a complexa realidade por trás da alegre dinâmica familiar retratada na tela. As revelações dela chegam num momento em que a TV clássica vive uma ressurreição sem precedentes via streaming, apresentando Perdidos no Espaço a novas gerações de espectadores. Não são apenas reminiscências nostálgicas, são esclarecimentos de rumores antigos que circularam entre os fãs desde o cancelamento da série em 1968. O que torna a perspectiva da Kristen especialmente valiosa é o seu timing. Sendo uma das últimas integrantes do elenco principal sobreviventes da série original, as suas memórias oferecem um contexto fundamental para a compreensão não só de Lost in Space, mas também do cenário mais vasto da produção televisiva dos anos 60. As condições de trabalho, dinâmicas de gênero e pressões da emissora que ela descreve pintam um quadro bem mais complexo que a aventura de ficção científica polida que cativou milhões de espectadores toda a quarta à noite. Para jovens espectadores que descobrem o programa com tantas opções de streaming, as histórias de Kristen fazem a ponte entre os charmosos efeitos especiais retrô e as pessoas reais que deram vida à família Robinson. A sua franqueza sobre disparidades salariais e hierarquias de set dá um raro vislumbre de uma época onde atores de TV, sobretudo mulheres, tinham pouca voz ou amparo numa indústria ainda a definir seus contornos. O que começou como reflexões de aniversário tornou-se algo bem mais significativo, um relato em primeira mão da história da televisão, de alguém que a viveu por dentro, observando um fenômeno cultural tomar forma ao seu redor enquanto navegava pelas complexas realidades da juventude feminina na era de ouro de Hollywood. Muito antes de vestir o traje espacial prateado de Judy Robinson, a história de Marta Kristen começou longe das luzes de Hollywood. Nascida Birgit Ann Elise Hussonen, em Oslo, Noruega, em 26 de fevereiro de 1945, seus primeiros anos foram moldados pela turbulência e incerteza da Europa pós-guerra. Órfã desde bebê, ela foi adotada por um casal americano que a trouxe para os Estados Unidos e a renomeou Marta. Essa profunda transição de órfã de guerra europeia para criança americana seria apenas a primeira de muitas transformações em uma vida que parecia destinada a caminhos extraordinários. No início da adolescência, as marcantes feições nórdicas de Marta e sua presença natural perante as câmeras atraíram a atenção de olheiros de moda. Pequenos papéis vieram, incluindo uma aparição em Beach Blanket Bingo e participações especiais em programas de televisão como Alfred Hitchcock Apresenta. Mas numa indústria inundada de jovens atrizes loiras, Kristen trabalhou diligentemente para se distinguir pelo seu talento, e não apenas pela sua aparência. Ela estudou atuação a sério, abordando até papéis pequenos com uma profundidade que chamou a atenção dos diretores. O cenário de Hollywood em que Kristen entrou no início dos anos 60 operava com sistemas de poder profundamente enraizados. Jovens atrizes deveriam ser simultaneamente inocentes e sedutoras, profissionais e maleáveis. Os estúdios ainda operavam sob sistemas de contrato que controlavam tudo, do peso de um ator à sua vida amorosa. Para as mulheres, especialmente, navegar por esse terreno exigia vigilância constante e concessões. Quando Irwin Allen, já um prolífico produtor de filmes de aventura, começou a escalar sua ambiciosa nova série de ficção científica em 1965, Kristen tinha 20 anos, com idade para trazer experiência ao papel, mas jovem o bastante para crivelmente interpretar uma adolescente. O conceito a cativou de imediato, uma aventura espacial centrada na família, que a mostraria como uma jovem inteligente em vez de um mero adereço decorativo. Depois, Those Associate One Thieves.
Papéis dimensionais, Judy Robinson representava algo diferente, uma personagem com potencial para crescer junto com a própria Kristen. O que nem Kristen nem mais ninguém envolvido poderia ter antecipado era como esta série não só definiria carreiras, mas se tornaria um marco cultural que perduraria por gerações. A nave estava prestes a decolar, levando não só a família fictícia Robinson, mas as vidas e carreiras reais do elenco para um território inexplorado. Quando Perdidos no Espaço estreou na CBS em 15 de setembro de 1965, entrou num cenário televisivo ávido por escapismo. Com a corrida espacial a todo vapor e as tensões da Guerra Fria a ferver, o público americano abraçou as aventuras intergalácticas da família Robinson com entusiasmo. A estreia do programa foi um triunfo de audiência, estabelecendo-o logo como um competidor formidável, mesmo contra sucessos consagrados. Para Martha Kristen, o sucesso da série trouxe um reconhecimento imediato e transformador. Com apenas 20 anos, ela de repente não podia mais andar por uma loja de departamentos sem ser cercada por caçadores de autógrafos. As cartas de fãs chegavam aos montes. As crianças apontavam e cochichavam quando ela jantava em restaurantes. A transição de atriz para estrela de TV aconteceu praticamente da noite para o dia, trazendo oportunidades e desafios em igual medida. A primeira temporada de Lost in Space apresentou um tom mais sério e aventureiro, que permitiu a Judy Robinson de Kristen demonstrar competência, inteligência e desenvoltura. Como a filha mais velha dos Robinson, Judy era retratada como bioquímica, uma escolha surpreendentemente progressista para a TV dos anos 60, onde personagens femininas raramente tinham credenciais científicas. Kristen abraçou essas dimensões de sua personagem, trazendo nuances às cenas onde Judy usava seu conhecimento para resolver problemas que ameaçavam a sobrevivência familiar. Nos bastidores, o elenco rapidamente formou laços que durariam décadas. June Lockhart, que interpretou Maureen Robinson, demonstrou um interesse maternal pelo bem-estar e desenvolvimento da carreira de Kristen. Guy Williams, o galã que interpretou o professor John Robinson, tratou Kristen com a atenção protetora de um pai de verdade. Essas relações deram estabilidade durante a extenuante agenda de produção que dominou suas vidas. O que os espectadores não podiam ver era o desgaste físico que a produção causava nos atores. As filmagens no calor infame do deserto californiano, usando trajes espaciais, resultaram em frequentes casos de exaustão por calor. O cenário da Júpiter 2, embora impressionante na tela, era apertado e desconfortável, com atores em pé por horas sob luzes quentes. As sequências de efeitos especiais, com caminhadas espaciais, exigiam um trabalho doloroso com arnês que frequentemente deixava hematomas. No entanto, apesar de tudo, Kristen abordava seu trabalho com profissionalismo além de sua idade, conquistando o respeito de membros da equipe com o dobro da idade dela. O sucesso da primeira temporada parecia prometer uma longa e estável duração para a série e futuros seguros para todos os envolvidos. Mas, como em muitos aspectos do show business, a realidade provou ser muito mais complicada do que a fantasia projetada nas telas da TV americana. Na segunda temporada, mudanças sutis, mais importantes, começaram a remodelar Lost in Space, impactando profundamente o papel de Kristen e a trajetória da série. Executivos da emissora, notando a popularidade do doutor cômico e vilanesco. Smith, interpretado com um deleite cativante por Jonathan Harris e o robô, impulsionou uma mudança de tom para uma narrativa mais cômica e extravagante. Essa mudança alteraria drasticamente a dinâmica do programa e a importância de diferentes personagens nele. Aqui é onde fica complicado. Kristen reconheceu recentemente. À medida que o programa se afastava da aventura de ficção científica séria e se voltava para a comédia, as personagens femininas, particularmente Judy, eram cada vez mais deixadas de lado. Episódios que antes poderiam ter mostrado Judy usando seu conhecimento científico para salvar o dia, agora davam esses momentos de resolução de problemas ao Dr. Smith, o Will e o robô. Os registros de produção confirmam essa mudança. Na primeira temporada, Kristen aparecia de forma proeminente em quase todos os episódios. Na terceira temporada, havia episódios inteiros em que ela tinha apenas algumas falas. Essa frustração profissional foi agravada pelas disparidades de gênero da indústria. Apesar de ser uma das estrelas da série, Kristen ganhava significativamente menos que seus colegas masculinos, mesmo aqueles com menos tempo de tela. Quando ela questionou profissionalmente o papel diminuído de sua personagem, foi-lhe lembrado, como a muitas atrizes daquela época, que deveria ser grata pela oportunidade. Este período coincidiu com grandes transições pessoais para Kristen. Em 1969, casou-se com Terry Treadwell e logo depois deu à luz a filha, Laura. Equilibrar a nova maternidade com as exigências de uma série de televisão criou tensões que nem sempre eram compreendidas por produtores acostumados a atores prioris.
todo o resto. A agenda exaustiva, muitas vezes dias de 16 horas, sob luzes fortes ou em locações difíceis, cobrou um preço físico e emocional, que passou amplamente despercebido. Enquanto isso, a dinâmica dos bastidores tornava-se cada vez mais complexa. Jonathan Harris, pela pura força de sua personalidade e talento inegável, havia-se efetivamente reposicionado de coadjuvante para a atração central do programa. Seu domínio em roubar a cena e as constantes revisões de roteiro, muitas vezes feitas sem aprovação oficial, criaram uma atmosfera competitiva entre o elenco. Para uma jovem atriz como Kristen, navegar nessas políticas profissionais exigia diplomacia e resiliência além da sua idade. A dinâmica de poder no set refletia a indústria do entretenimento mais ampla dos anos 60. Os atores podiam objetar a roteiros ou pedir material melhor sem serem chamados de difíceis. As mulheres, em contraste, deviam aceitar o que lhes davam com sorrisos gratos. Essa desigualdade fundamental criou frustrações que não podiam ser expressas abertamente sem arriscar consequências profissionais. O que os telespectadores nunca viram foram as exigências físicas e emocionais impostas ao elenco de Perdidos no Espaço. Os icônicos trajes espaciais prateados que pareciam tão futuristas na tela eram, na realidade, dispositivos de tortura mal ventilados sob as luzes quentes. Kristen revelou que atores muitas vezes saíam das cenas com suas roupas íntimas totalmente molhadas de suor para serem logo apressados de volta aos figurinos incômodos após pausas curtas. Os efeitos especiais da produção, inovadores para a TV, geraram seus próprios riscos. Os cabos para voos deixavam hematomas que maquiadores cobriam antes dos close-ups. A fumaça dos lançamentos de naves espaciais causava irritação respiratória. O set da Júpiter 2, embora ficasse bem na câmera, era apertado e desconfortável, com painéis afiados que feriam os atores. As questões financeiras criaram uma tensão extra, invisível ao público. Apesar da enorme popularidade e milhões em merchandising, o elenco não recebia pagamentos por reprises ou licenciamento de produtos. Era prática comum na época, mas o contraste entre a enorme lucratividade da série e a modesta paga do elenco tornaram-se difíceis de ignorar com a reexibição. Registros judiciais e documentos de produção da época revelam as grandes disparidades na remuneração. Guy Williams, como a estrela aparente, ganhava aproximadamente 3 vezes o que Kristen recebia por episódio, enquanto Jonathan Harris, inicialmente contratado como ator coadjuvante, negociou com sucesso aumentos que acabaram por exceder até mesmo o salário de Williams. Quando Kristen, profissionalmente, questionou sobre ajustes salariais pela popularidade de sua personagem, ela foi lembrada de que atrizes jovens e atraentes eram substituíveis, uma ameaça comum usada para desencorajar mulheres da defesa de seus direitos. Talvez o mais desafiador fossem as regras não ditas da indústria sobre conduta pessoal. Esperava-se que as atrizes mantivessem pesos, aparências e personas públicas específicas. Publicitários do estúdio monitoravam de perto suas vidas públicas, e namorar a pessoa errada trazia consequências profissionais. Para Kristen, lidar com o romance sob tal escrutínio criava pressões que os atores masculinos simplesmente não enfrentavam. Esses estressores nos bastidores coincidiram com mudanças significativas na vida pessoal de Kristen, incluindo seu casamento e o nascimento de sua filha. A pouca flexibilidade do estúdio para suas novas responsabilidades maternas refletia a expectativa da época de que as mulheres gerenciassem obrigações familiares sem que isso afetasse compromissos profissionais de forma visível. Exatamente 60 anos após a estreia de Perdidos no Espaço na TV americana, Martha Kristen está diante de uma plateia na celebração do Museu de Ficção Científica de Hollywood. Aos 80, sua beleza nórdica ainda impressiona, agora emoldurada por elegantes cabelos prateados. A plateia, que lota o local, prende-se a cada palavra dela enquanto compartilha reflexões, ora comoventes, ora bem-humoradas, e surpreendentemente francas. Por décadas, ela explica, senti a obrigação de proteger o legado do programa, focando apenas em memórias positivas. Mas como uma das poucas integrantes do elenco principal ainda vivas, passei a acreditar que há mais valor na honestidade. Jovens atores merecem entender a verdadeira história da nossa indústria, não apenas a mitologia polida. Essa nova franqueza surgiu gradualmente nos últimos anos, acelerando à medida que Kristen chegava à sua 8ª década. Numa série de entrevistas iniciadas no final de 2024, ela começou a abordar tensões há muito tempo comentadas no set, especialmente as dinâmicas complexas que se desenvolveram à medida que
em relação ao Dr. Smith, Will Robinson e o robô, muitas vezes em detrimento de outros, até mesmo sua Judy Robinson. O que torna sua perspectiva tão valiosa é sua abordagem equilibrada. Embora reconheça frustrações sobre o tempo de tela reduzido e as disparidades de gênero comuns à televisão dos anos 60, Kristen também fala com carinho genuíno sobre seus colegas de elenco. Ela descreve Jonathan Harris não como um vilão que roubava cenas, mas como um profissional consumado do vaudeville que simplesmente entendia o que o público queria. Essa visão matizada ajudou os fãs a desenvolver uma compreensão mais sofisticada de como a televisão funcionava de fato nesta era crucial. Suas revelações coincidiram com uma reavaliação cultural ampla da televisão clássica, sobretudo em representação de gênero e condições de trabalho. Espectadores mais jovens que descobrem Lost in Space via streaming surpreendem-se com Judy Robinson. Apresentada como bioquímica, ela virou uma personagem cuja função era só expressar medo ou preocupação, enquanto os homens resolviam os problemas. O testemunho de Kristen dá contexto crucial para entender a evolução como fruto de decisões da rede, em vez de necessidade criativa. Talvez o mais significativo, Kristen finalmente abordou as tensões há muito comentadas entre Guy Williams e Jonathan Harris, confirmando que, embora houvesse frustrações profissionais com a mudança do foco da série, as repetidas histórias de animosidade intensa foram muito exageradas ao longo de décadas de especulação dos fãs. A sua clarificação em primeira mão ajudou a corrigir uma narrativa que tinha injustamente manchado as percepções dos legados de ambos os atores. Estas revelações não diminuíram o entusiasmo dos fãs por Lost in Space. Muito pelo contrário. Ao humanizar o processo de produção e as pessoas por trás de personagens amados, Kristen aprofundou a apreciação pelo que o elenco alcançou em circunstâncias desafiadoras. A duradoura popularidade da série, através de gerações, serve como testemunho do seu talento coletivo e profissionalismo. O que muitas vezes se perde nas discussões sobre Perdidos no Espaço é a notável jornada pessoal da própria Martha Kristen. De órfã de guerra a ícone da televisão, representa uma transformação que poucos conseguiriam navegar com tamanha graça. Ao longo de sua vida, Kristen demonstrou uma resiliência que espelha as melhores qualidades de Judy Robinson. Após o fim de Perdidos no Espaço em 1968, Kristen enfrentou o desafio que muitos atores associados a papéis icônicos encaram: a rotulação. Apesar do seu talento evidente, diretores de elenco tinham dificuldade em ver além de Judy Robinson. Em vez de se amargurar com essas limitações, Kristen abordou esta fase com praticidade característica. Ela se dedicou a criar a filha enquanto escolhia papéis que a interessavam, independentemente do tamanho ou destaque. Amigos e colegas dessa época descrevem a notável sensatez de Kristen. Ao contrário de muitas ex-estrelas infantis, ela tinha noção da fama ser passageira, investiu financeira e emocionalmente em escolhas de vida sustentáveis em vez de correr atrás de mais fama. Essa sabedoria, incomum em Hollywood, então como agora, permitiu que ela construísse uma vida plena fora dos holofotes, enquanto muitos colegas lutavam com a transição. Particularmente notável foi a dedicação de Kristen às causas ambientais muito antes de tal ativismo se tornar moda em Hollywood. Inspirada em parte pelos temas de gestão planetária de Perdidos no Espaço, ela se envolveu nos primeiros movimentos de conservação nos anos 70. Esse compromisso permaneceu constante ao longo de sua vida, com Kristen dedicando seu nome e tempo a inúmeras iniciativas ambientais ao longo das décadas. Sua abordagem à maternidade também desafiou as convenções de Hollywood. Em vez de tratar a filha como um acessório para exibir em momentos convenientes, Kristen baseou suas escolhas profissionais nas necessidades da família. Quando lhe ofereciam papéis que exigiriam longos períodos fora, ela frequentemente recusava, priorizando a estabilidade em vez do avanço potencial na carreira. Essa postura de princípios nem sempre era compreendida nos círculos da indústria, mas refletia um sistema de valores que a serviu bem a longo prazo. Talvez o mais notável tenha sido o relacionamento de Kristen com o próprio Lost in Space. Ao contrário de atores que se ressentem de um só papel, ela abraçou Judy Robinson como parte importante do seu legado. Em convenções e eventos de fãs, ela se conecta de forma genuína com múltiplas gerações de espectadores, ouvindo atentamente suas histórias sobre como a série os afetou com um interesse sincero. Essa generosidade de espírito está em nítido contraste com a amargura que às vezes caracteriza a relação dos atores com seus papéis mais famosos. Ao longo dos desafios inevitáveis da vida, incluindo seus,
E depois, questões de saúde. Kristen demonstrou a mesma desenvoltura que caracterizou os melhores momentos de Judy Robinson. Amigos a descrevem como alguém que enfrenta as dificuldades de frente, sem melodrama ou autopiedade. Uma qualidade que lhe rendeu profundo respeito entre os que a conhecem pessoalmente. Com 2025 se desenrolando, Lost in Space ocupa uma posição única na história da televisão. A série original, apesar dos seus efeitos especiais por vezes datados, continua a atrair novos espectadores através das plataformas de streaming. O reboot da Netflix, que começou em 2018, apresentou o conceito da família Robinson a mais uma geração. Ao longo destas evoluções, Martha Kristen permaneceu uma embaixadora eloquente da encarnação original da franquia. A recente franqueza de Kristen inspirou renovado interesse acadêmico em Lost in Space como artefato cultural. Historiadores da mídia começaram a examinar a documentação de produção da série, comparando as descrições iniciais dos personagens com a forma como os papéis realmente evoluíram ao longo de 3 temporadas. Esta pesquisa corrobora as lembranças de Kristen sobre como as decisões da emissora diminuíram gradualmente a autonomia das personagens femininas em favor de interações cômicas entre Dr. Smith, Will Robinson e o robô. A comunidade de fãs respondeu às revelações de Kristen com apoio massivo. Em vez de rejeitar verdades complexas de uma série amada, fãs abraçaram a chance de entender as realidades humanas por trás da fantasia sci-fi. A presença em convenções aumentou após as entrevistas mais francas de Kristen, sugerindo que a conexão autêntica ressoa mais forte que a mitologia polida. Para a própria indústria do entretenimento, a abertura de Kristen para discutir as desigualdades de gênero e poder da televisão dos anos 60 contribuiu para conversas importantes sobre o avanço, ou não, de Hollywood. Jovens atrizes citaram especificamente seu exemplo ao defender tratamento mais justo e participação criativa. Essa influência representa uma extensão significativa do legado de Kristen, além de seu trabalho. Profissionalmente, Kristen mantém uma relação seletiva, mas ativa, com a atuação. Ela escolhe projetos por interesse pessoal, não por cálculo de carreira, preferindo papéis que a permitem trabalhar com cineastas emergentes. Esta abordagem levou a várias atuações aclamadas pela crítica em produções independentes, demonstrando que seu talento permanece vibrante em sua 8ª década. O desenvolvimento mais significativo veio em abril de 2025, quando o Paley Center anunciou um projeto abrangente de arquivo de Lost in Space, com Kristen como presidente honorária. Esta iniciativa preservará não só episódios, mas materiais de produção, correspondência e entrevistas com elenco e equipe remanescentes. A participação de Kristen assegura que as experiências femininas na produção televisiva dos anos 60 serão documentadas com a mesma atenção dedicada a figuras criativas masculinas. Como uma das últimas integrantes do elenco principal ainda viva, Kristen abraçou seu papel de guardiã da memória do programa com sua característica ponderação. Seu compromisso com a reflexão honesta e não a nostalgia engrandeceu o legado da série. Ao reconhecer a magia criada na tela e os desafios humanos por trás dela, ela aprofundou o apreço pelo que Perdidos no Espaço realizou. A história de Martha Kristen e Perdidos no Espaço, por fim, transcende a simples história do entretenimento. Ela aborda temas mais amplos de resiliência, integridade e a coragem de reavaliar o passado com honestidade em vez de nostalgia defensiva. Numa indústria frequentemente criticada pela superficialidade, a jornada de Kristen representa substância e crescimento autêntico. Para as mulheres em Hollywood, a disposição de Kristen em finalmente falar sobre as disparidades de gênero que ela vivenciou oferece um contexto histórico crucial para as lutas contínuas por igualdade. Ao documentar como decisões estruturais gradualmente diminuíram Judy Robinson de cientista a gritadeira, ela ilustra padrões que continuam afetando personagens femininas e atrizes hoje. Essa perspectiva não diminui o prazer da série original, mas sim enriquece a compreensão das condições sob as quais ela foi criada. Para atores de todos os gêneros, a relação equilibrada de Kristen com a fama oferece uma aula magna em longevidade profissional. Sua capacidade de valorizar seu papel icônico sem ser limitada por ele, de apreciar o entusiasmo dos fãs sem se tornar dependente de validação externa, demonstra uma sabedoria emocional que tem escapado a muitos com sucesso inicial semelhante. Este exemplo parece particularmente relevante numa era de redes sociais, onde as fronteiras entre personas públicas e vidas privadas se tornam cada vez mais difusas. Talvez o mais importante, a evolução de Kristen
Da mitologia, o abraço de verdades complexas reflete mudanças culturais mais amplas na forma como lidamos com o nosso passado coletivo. Nem acriticamente nostálgica, nem cinicamente desdenhosa, sua abordagem abre espaço para uma apreciação genuína, junto a um reconhecimento honesto de elementos problemáticos. Esta perspectiva equilibrada permite que várias gerações interajam significativamente com referências culturais comuns, apesar das normas sociais em mudança. No final, o que permanece mais notável sobre Martha Kristen não é que ela interpretou Judy Robinson, mas como ela passou as décadas desde então construindo uma vida com propósito, mantendo sua integridade artística e, eventualmente, encontrando a coragem de falar sua verdade com gentileza em vez de amargura. Com isso, ela adicionou dimensões a Lost in Space que o tornam mais, e não menos, relevante para o público atual. A jovem perdida num traje espacial prateado encontrou sua voz, e assim, nos ajudou a entender melhor não só uma amada série de TV, mas a complexa interação de arte, comércio e experiência humana que cria nossa herança cultural. A ficção científica, por vezes, revela verdades mais profundas sobre a nossa própria realidade humana. Ao longo de 6 décadas, um traje espacial prateado e a coragem de finalmente falar a sua verdade, Martha Kristen nos deu não apenas entretenimento, mas uma janela para a história da televisão como ela foi realmente vivida, com todas as suas contradições, desafios e alegrias inesperadas. Se você gostou desta análise mais profunda da história real de Perdidos no Espaço, por favor, considere se inscrever no Golden Age Classics para mais explorações das verdades fascinantes por trás de seus filmes e séries favoritas. Deixe seu like se quiser mais conversas com os atores que moldaram nossa cultura. E compartilhe este vídeo com fãs que se perguntam o que aconteceu quando as câmeras pararam. Até a próxima, continuem olhando para as estrelas e as histórias tão humanas por trás delas.